Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer como um monte de gente que participa aí, que eu sempre agradeço. Hoje eu vou falar Você sabia do mito do Prometeu e o fogo para o homem, a iluminação para o homem. Na verdade, essa história envolve o Prometeu e o Epimeteu. Então o que acontece? O Prometeu e o irmão dele, o Epimeteu, eles foram poupados por Zeus. Por quê? Quando teve a guerra com os titãs, Prometeu e Epimeteu eram titãs. Como eles não se rebelaram contra os Zeus, eles ficaram do lado dos deuses, eles foram poupados. E aí foi pedido a eles que eles criassem seres para povoar o mundo, para povoar a Terra. E o que acontecia? Então, o Epimeteu entalhava esses seres e o Prometeu ajudava nessa criação. E para cada ser eles davam uma habilidade. Então, para o elefante eles deram a força, para as aves eles deram o poder de voar e assim sucessivamente. E eles deixaram o homem por último, porque eles queriam dar um grande presente, uma grande habilidade para o ser humano. Só que o que aconteceu? Quando chegou no homem e na mulher que eles foram feitos, tinham acabado todas as habilidades. Eles não tinham mais o que presentear aos seres humanos. E aí os seres humanos, no planeta Terra, eles passaram a ser inferiores aos demais animais. Aí eles ficaram pensando, e aí uma deusa chega para eles e fala assim: por que vocês não dão o fogo pro homem? Aí o Prometeu olha e fala: pô, seria uma grande ideia, né? Ele vai até o carro de Apolo, né, o deus Sol, e ele rouba uma parte dele, pega e traz o fogo e traz para os homens. E ele oferece esse fogo para o homem como presente que ficou faltando na criação dele. Os homens vão agradecer, Prometeu, por esse presente e vão começar a se desenvolver. Então eles vão usar o fogo para caçar, para se alimentar, e eles começam uma dominação do planeta. Zeus fala: ó, tudo bem, eu vou deixar, mas cuidado. Só que os homens vão evoluindo, até que chega um momento que eles começam a achar que eles são maiores do que Deus, do que Zeus, né, perdão. E aí Zeus fala: ó, toma o fogo do homem. Fala: não tá certo isso, não tá dando certo, vocês não poderão ficar com isso. E aí o homem volta a involuir, ou seja, o homem sem o fogo volta para as trevas, ele volta a ser um ser submisso, ele perde toda aquela grandiosidade que ele tinha criado dentro de uma civilização. Você vê que tem uma ideia evolutiva aí nessa história. O que acontece? O Prometeu, vendo aquilo e vendo o homem cair em declínio, ele não se aguenta e ele fala assim: putz, eu não posso fazer isso com o homem, porque quem é o pai do homem? É o Prometeu. Foi ele que o moldou junto com o Epimeteu. Então o que acontece? Ele vai escondido e rouba o fogo de novo do carro de Apolo, o carro do Sol, e dá para os homens. Quando o Zeus vê lá de cima do Olimpo e vê de novo o homem com o fogo e começando a restaurar aquele poder, ele chega e pergunta assim, fala assim: pô, quem fez isso? Aí o Prometeu fala: pô, fui eu. Aí Zeus olha e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar, mas vocês vão ter que me dar, você vai ter que pedir para o homem me fazer uma oferenda e me dar uma oferenda em carne.
Aí o Prometeu olha e fala, tudo bem. Ele desce com os homens, eles abatem uma série de bois, e aí eles fazem 2 pilhas. E o Prometeu, ele sempre fica do lado do homem, ele sempre sente pena do homem, né? E aí ele olha, ele fala assim, pô, tem uma pilha grande com ossos e gordura, e tem uma pilha menor, só que ela tá com a carne. Então ele fala assim, pô, Zeus não vai perceber. Eu vou dar a pilha maior para ele, porque ele vai achar que é a melhor, e vou deixar a pilha menor com os homens. Porque Zeus nunca vai pensar, ele nem sabe do valor disso, então ele pega e fala assim, não, acho que Zeus nunca vai perceber. E quando Zeus vem pegar a oferenda, ele pega a pilha maior, mas ele vê que ele foi enganado, porque lá só tinha osso, gordura, né? E a melhor parte o Prometeu tinha deixado para os homens. E aí o que Zeus faz? Ele vai punir o Prometeu. Ele vai punir o Prometeu fazendo o quê? Deixando o Prometeu tendo o seu fígado devorado durante o dia por um abutre. Por que ele dá esse castigo para o Prometeu? Porque como ele é um ser imortal, à noite esse fígado vai se restituir. Então o Prometeu ele fica amarrado. Quem já jogou God of War, você vai lá, você solta o Prometeu num determinado momento no God of War 1. Então o Prometeu fica amarrado e vem um abutre e come o fígado dele, que à noite se restaura e o abutre vai comer de novo isso. E ele vai ficar por um tempão lá sofrendo. Até que um dia Zeus olha e fala assim, pô cara, você já sofreu demais. O que eu vou pedir para você? E aí ele vê os homens evoluindo, né? Zeus no meio tempo ele vai vendo os homens evoluindo. E voltando naquele estágio de novo, do homem chegando naquela arrogância, de se sentindo maior que Deus, se sentindo muito mais poderoso. E aí Zeus chega para o Prometeu e fala assim, ó, eu posso te soltar. A única coisa que você tem que fazer é tirar o fogo dos homens e devolver para mim. Porque só o Prometeu pode fazer isso. O presente foi dado por ele. E aí o Prometeu olha para Zeus e olha para os homens. E ele fala, não, eu não posso fazer isso com a minha criação. E aí ele continua condenado. É muito doida essa relação. Você vê como cada povo tem a ideia da iluminação. Como que a iluminação ela é perigosa, né? No Frankenstein, por exemplo, ele chama o Prometeu moderno no livro da Mary Shelley. Por quê? Quem é o Prometeu moderno? É o Dr. Frankenstein. Por quê? Porque ele vai dar a fagulha da vida, o fogo da vida para aquele ser. E aquele ser vai destruir tudo isso. Então, qual é a moral dessa história? Que o homem não está pronto para a iluminação. Quanto mais o homem souber, quanto mais o homem for iluminado, quanto mais ele tiver esse fogo, mais ele vai descobrir o quanto ele está nas trevas, quanto ele está na escuridão, o quanto ele é perigoso, o quanto ele pode destruir tudo que está em volta dele. O quanto de nós temos de Prometeu. Se você for olhar o mito do Lúcifer, ele tem muito desses elementos, né? Quando você pega a história de Adão e Eva, que eu até fiz um vídeo aqui, eu falei, por que eles vão ser destituídos do paraíso? Porque ao provar o conhecimento, a iluminação, eles vão descobrir a verdade, que eles nunca estiveram no paraíso. Então que o paraíso é o quê? É uma mentira. Por que é uma mentira? Porque quanto mais eu cresço, quanto mais eu vejo o mundo à minha volta, mais eu vejo quanto esse mundo está distorcido, está errado, é decadente, que a vida não vai chegar a lugar nenhum. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu estarei em desgraça, mais eu serei como o homem do mito do Prometeu. Porque eu não tenho qualidade nenhuma frente aos animais. Eu sou mais um animal que nasceu
sem qualidades. E aí, o que que eu... Aí você está falando uma história mitológica, mas você vai imaginar isso hoje. Qual é a vingança desse ser humano? O que que nós estamos fazendo com esse mundo onde nós teríamos nascido por último? Tomando para nós e destruindo, eliminando tudo que a gente puder no caminho. Todos aqueles que puderem nos ameaçar, a gente vai acabar com eles. No fogo, vai botar no fogo, vai cozinhar, vai destruir, vai consumir. Né? É muito doido isso. Vamos ver o que tem o poema aqui hoje. A culpa é de quem? O ser humano sempre teve um responsável para suas escolhas, sejam elas iluminadas por uma força superior, onde o mérito é geralmente dividido com orgulho disfarçado de uma duvidosa modéstia, ou o ônus de arcar com as inevitáveis consequências em que a culpa pode ser facilmente posta na conta do ser mais requisitado da criação, para amigavelmente aceitar uma escolha pessoal e intransferível, de um ser dúbio e com uma megalomania de fazer inveja a qualquer outra criatura, desta trágica comédia criada por ele próprio, para dar sentido à sua patética existência. E aí a gente cria mitologia, e a gente cria um outro ser que deu a iluminação pra gente e que a gente não tem culpa de nada disso, nós somos vítimas. Numa ideia mais cristã, a gente tem o nosso amigo o diabo, né? Que vai arcar com as minhas escolhas. Ah, não fui eu fui tentado, né? Eu fui tentado. E de onde saiu essa tentação? Diz aí, onde você vê a iluminação? Você acha que o Prometeu deu fogo mesmo? Eu esqueci alguma coisa dessa história? Esqueci de falar alguma outra interpretação dela? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, participa aí como um monte de gente, como o Felipe, o Éder, o Macário, a Laís, os meus alunos, os professores das escolas, o pessoal dos grupos, Criativo, Tina Curtis com a Fanzinada, o Alex com o ABC Geek Shop, Coletivo do Rock. Obrigado por deixar eu espalhar o fogo no canal de vocês. Certo? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro Você Sabia? Do Terra Firma Society. Tchau, tchau. Opa! Não iluminou.